Má Influência conta a história de Eros e Reese. Enquanto Eros, ele é meio que um bad... Meio não, ele é realmente um bad boy tentando essa pose de malandro, de bad boy mesmo. A Reese é uma garota riquinha mimada. É só isso que temos a dizer pra ela, dela, né? O Eros, ele tava na cadeia, motivos não temos a menor ideia, porque o filme não falou. Só sabemos que ele tava na cadeia. E o pai da Reese, ele contratou, né, o Eros pra ser o guarda-costas dela. Eu não sei por que das aspas, mas realmente foi guarda-costa da Reese, porque ela tava sofrendo com perseguidor, com stalkers que estava sempre perseguindo ela e mandando algumas... dando mensagens que vocês já sabem, né? Não preciso nem falar muito. E quando, né, o pai da Reese, ele foi apresentar os dois, né, o Eros e a Reese não gostou da ideia de ter um guarda-costas. Ela falou que ela não precisava, que isso era exagero do pai, que não sei o que. Não acho que seja um exagero, porque ela tá sofrendo com perseguidor, então não é exagero do pai, querendo ou não. Se fosse, eu aceitava. E o pai dela, ele conta, né, que quando ela tava fazendo a apresentação de balé dela, um holofote, né, tava solto, e quando ele tava pra cair na Reese, o Eros, ele conseguiu salvar ela, só que ele saiu correndo. É um idiotice da parte dele. Burrice. E quando o Eros, ele tava na varanda fumando, o... e a Reese, ela tava lá na piscina nadando, o pai da Reese aparece e fala pra ele não fazer nada do que ele tava... Não era pra ele pensar em nada, que era a única coisa que ele pedia pro Eros, né? E logicamente o Eros vai com a Reese na escola, né? E quando ele tava entrando na sala, né? De aula, o professor pergunta se ele é aluno novo, fala que sim, pergunta o nome dele, ele fala que é Eros. E depois, né, da aula, quando eles estavam andando no corredor, a Reese fala pra ele dar uma afastada, ficar um pouco mais longe, porque ela não queria virar meme. Sendo que ela já tinha virado. E quando ela tava na biblioteca, né, estudando, o que eu achei mais interessante desse filme é que o povo lá da escola, eles estudam com notebook. Sim, eles estudam com computador. Na minha escola, a Malemate é reboco na parede, na minha escola. Malemate é reboco. Quem dirá notebook? Pra nós estudar ainda. Isso se não fosse roubado. Um moleque, né, um ex dela, chamado Raul, vai lá perturbar ela por causa da festa de aniversário dela. Tava chegando de 18. Eu não acredito que ela tem a mesma idade que eu. Ela vai fazer, né, a mesma idade. E ela, logicamente, fala que não. Que não... Acho que ela nega, né? Ela não quer que ele vá pra festa. O Raul, né, ele sai, putaço, puto da vida. E acaba pegando o estojo dela e jogando no chão. E sobrou pro Eros catar. E perguntou, né, se ela tava bem, tudo. Ela falou que sim. E o Eros também fica não, ele vai com ela pro balé, né, pras aulas de balé. Fica lá parado. E pedaço de pau. Um dois de pau lá parado. Olhando. E as meninas tudo babando. Ai, muito que esse povo vê nele. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Não faz meu tipo. E quando eles estavam voltando, né? Ele perguntou, né, pra Reese o que ela tinha feito pro povo, que o povo não gostava dela, principalmente no balé. Ela falou que não sabia, que não tinha feito nada.
A Reese ainda fala, né, do porquê do pai dela colocar um desconhecido pra proteger ela, né, pra ser o guarda-costas dela. E ele fala que ele não é nenhum pouco desconhecido e que o pai ajudou muito ele por causa que ele ajudava, né, uma casa de apoio pra menores, né, tudo, e também pra menores, né, tá, órfãos que não tem, tipo um orfanato, vamos dizer assim. Ele também fala, né, que o Eros, né, tinha a idade dela, sendo que ele é 4 anos mais velho. Minha gata ignora. Ah, e também logicamente que o Eros, ele é órfão. Ele perdeu os pais. Gente, o que tá parecendo uma fanfic escrita por uma menina de 12 anos. Não é uma fanfic escrita, né? Esqueci desse detalhe. Só que não sei de quem escreveu tem 12 anos. Mentalmente tem. Mentalmente, logicamente tem. E a Reese, ela vai pra uma festa. E como ela começa a demorar, o Eros, logicamente, fica entediado. E ele entra, mesmo a Reese tendo pedido pra ele não entrar. Pro Eros não entrar. Aí, começou uma... Ignora a minha gata. Só ignora. Ele entrou lá e a Reese vê ele e pergunta o que ele tá fazendo lá. Ele falou que foi porque tava entediado. Não julgo. Não julgo. Começa uma brincadeira. Uma brincadeira do PowerPoint. Aí chegou a vez do Raul. O Raul, ele fez um PowerPoint sobre meninas que se beneficiam do efeito líder de torcida. Que efeito é esse? E, logicamente, que a ganhadora é a Reese. E a Reese fica incomodada. E as amigas da Reese começam, né, logicamente, a defender ela. Ia falar que aquilo lá não tinha graça, que ele era um completo babaca. Não, o Raul é um babaca. E quando eles... A Reese, né, logicamente, pede pra ir embora. Né, logicamente, a Reese, ela vai embora. O Eros vai junto, né, lógico. E antes dele sair, primeiro ele dá um mata-leão no Raul e fala que ele não tinha graça, que ele... Essa parte eu fiquei meio... O quê? Que ele falou que ele riu mais no velório dos pais dele do que naquela brincadeira. Ai, que filme ruim. Por que eu me submeto a essas coisas? E lógico que a Reese e o Eros vão embora da festa. No dia seguinte, na escola, chegam os amigos do Eros. O Diego e a Faye. O Diego e a Peyton falando pra ele ir com eles, que eles tinham uns assuntos pra resolver, tudo. E, logicamente, que o Eros, como todo bad boy, vai. Ele pede pra Reese não ir, nem seguir ele, fica lá. Vocês acham que ela obedeceu? Não, ela foi. Onde que ele tava? Ah, o que ele foi fazer? Ele foi destruir uma moto. Ah, mas de quem? Pergunta pra quem escreveu, porque não deixa claro. De quem é? O que essa pessoa fez? O que essa pessoa aprontou? Logicamente, o Diego com a Peyton, eles ficam, né, de vigia. E o Eros com a Reese vão quebrar a moto. Antes que vocês falem alguma coisa, a mania do tempo tá muito ruim, tá muito confusa, que não sei. Não é minha culpa. A culpa é de quem escreveu. Porque as coisas acontecem aqui em 2 minutos. As coisas que... A linha temporal desse filme é muito horrível, muito confusa. É horrível. O filme inteiro, pra falar a verdade, é horrível. Até que, logicamente, uns caras chegam e
Até que uns caras chegam e e logicamente todo mundo sai correndo. E a Reese com. E eles saem todos correndo, né? E a Reese com. E a Reese com o Eros, eles ficam juntos, né? Eles saem e se escondem do lado do filme. Uma representatividade sempre. Eles se escondem, né? Do lado do filme. Uma representatividade excelente do filme. Uma lata de lixo. Ela fica do ladinho do filme. O que representa este filme 100%. Uma lata de lixo. A Reese, né, logicamente, ela acha a situação muito engraçada. Ainda fala que o Eros ele é muito misterioso por não contar as coisas. Eu não falo nada. Ela fala que coisa de malandro, de bad boy, tá muito fora da moda. E que parece... Não é o Richa. Ah, quem é Richa? Não me faça essa pergunta também, porque eu também não sei. O filme não deixa muita coisa claro. Meu Deus. Esse filme não sana muitas dúvidas. Que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. Fazendo que salva meu quarto das instruções e minha gata. E no caminho de volta, né, os dois começam a cantar no carro. Não sei nem que eu tô contando essa informação, mas vou contar. E chegando em casa, né, logicamente o pai da Reese, ele pergunta, né, porque eles chegaram naquela hora, o que eles estavam fazendo, tudo. Ele fala, tem 18, que o pai dela corrige, fala que ela tem 17 ainda, que ela ainda não fez 18. E que ele dá muita liberdade pra ela. E também fala que o Eros, ele é uma mala influência. Má influência. E a Reese ainda fala, nossa, você achou que seria uma boa ideia colocar um presidiário pra tomar conta da sua filha? Logicamente não seria. Vamos ter que concordar com ela, né? Porque onde que o pai dela tava na cabeça? Ainda não queria que ele fosse uma má influência. É o nome do filme, né? Ah, e um ponto que eu esqueci de contar por causa da minha gata destruindo meu quarto, que é que a Luísa falou que ela saiu pra ir esfriar a cabeça. E o pai dela ainda fala o clássico, debaixo do meu teto não. E os dias logicamente passam e a Luísa ainda continua recebendo ameaças do Stalker, né, do perseguidor. E o Eros, ele passa tempo com o irmãozinho do Diego. E um dia, quando o Eros ele tava saindo, né, pra ir numa balada, ele acaba trombando com uma amiga da Reese, que fala sobre a situação do perseguidor, que ele tinha criado uma conta falsa, né, pra ficar mandando ameaças pra Reese. E ela acaba se autoconvidando e autoconvidando a Reese a ir com ele, né? Essa amiga dela é a Lily. E vão os três pra balada junto com os dois amigos do Eros, a Peyton e o Diego. E quando, né, a Lily com a Reese vão no banheiro, elas acabam escutando boatos sobre o Eros, sobre a lenda. Mas provavelmente minha gata é uma lenda do que ele. E isso tudo rolou porque a Lily, né, amiga da Reese, falou que já que a Peyton, né, não tinha dado bola pra ela, ela ia ficar com o Diego. Aí muita gente achou que ela tava falando do Eros. E no meio da festa rola um clima entre o Eros e a Reese. Eles quase se beijam, só que a festa acabou naquele momento e vai todo mundo pra praia. Enquanto eles estão numa
rodinha lá na praia. O Eros tá de fora, né? Porque ele é um diferentão. Ai, Netflix, para de produzir esse tipo de filme, por favor. E lá, né, logicamente, os dois eles ficam conversando. E a Reese pergunta dessa história da lenda. Ele fala que é porque quando, né, os pais dele morreram, acabaram colocando a culpa dele. A Reese fala que, pô, que se fosse realmente culpa dele, que era um acidente, que ele era apenas uma criança, que ele não teria noção das coisas. O Haruzina fala que era ruim porque ele não se lembrava de nada. E no aniversário da Reese, a Lily acabou chamando o Diego e a Peyton foi junto lá pro aniversário dela, né, da Reese. Na mesa de comida, os dois estavam se empanturrando, né, a Peyton com o Diego. Elas falando, pelo amor de Deus, minha avó acaba sendo demitido. E eu não julgo os dois, porque eu estaria também na mesma coisa. Atacando a mesa de comida, o buffet. Isso, né, a Peyton com o Diego, eles acabam saindo pra explorar a casa. E lá eles entram meio que um depósito de armas, onde o pai da Reese guarda as armas dele. E quando, né, chegou a hora de cantar os parabéns pra Reese, ela tava no quarto, né, sozinha, até que jogaram uma bola de sinuca pela janela do quarto, né, onde ela tava. O perseguidor, né, logicamente. Ela chega lá e fala pra Eros expulsar todo mundo, tirar todo mundo dali, que ela não queria. E, logicamente, ele expulsa e todo mundo vai por livre e espontânea pressão. E o Eros, né, ele tava pela casa e ele acabou indo pro escritório do pai da Reese. Ele acabou pegando uma caixa de fotos e viu duas fotos coladas uma na outra e tirou uma. E essa foto chamou muita atenção dele. Ficou fissurado naquela foto. Quando ele tava subindo as escadas, né, acabou esbarrando com a Reese. Ela pergunta o que tava fazendo, ele fala que nada. Tudo que pergunta pra ele é nadar. Gosta de nadar, hein? E nisso, né, ela pergunta, né, o que tá na mão e ele mostra a foto. Fala que é uma foto muito esquisita. Eu disse, por quê? Que é os teus pais e os meus pais. E também que ambos os pais se conheciam. Eles, logicamente, ficaram confusos, igual eu na maioria do filme, 90% do filme. A Reese, ela tenta ligar pro pai dela, só que não tem sucesso. Ela ainda fala pro Eros, ó, tem que ligar pro meu pai e não deu certo. Isso, né, logicamente, os dois confusos, né? Ela aproveitou a deixa pra beijar ele. Não estou exagerando quando eu falo que a linha temporal desse filme é muito estranha, muito esquisita, muito ruim. O Eros tenta se fazer de difícil pra cá, de difícil, não quero. Mas depois acabava puxando ela pra beijar ela. E ele puxa a Reese pra beijar ela. E os dois acabam se beijando, de novo. Tentem ver esse filme e falar se eu não estou exagerando nos acontecimentos da linha temporal. Isso me deu muita agonia. Ela manda a mensagem pro Eros falando que aquilo não era pra se repetir novamente. Ele fala que não vai se repetir. Russell. Sim, Russell é o sobrenome da Reese. Quando ele falou isso, eu falei, a mesma coisa de pegar uma faca e fincar em mim. E quando ela tava, né, nadando na piscina, a empregada veio com um buquê de flores e uma caixinha. Acharam que era do pai dela. E quando a Resinella foi abrir a caixinha, tinha um monte de dente de leite com a mensagem:
Eu te conheço, você me conhece desde que você tinha dentes de leite. Com um feliz aniversário. Que feliz aniversário mais macabro da vida! Se fosse eu já ter te caído dura. Eu não estaria mais nesse mundo. Se fosse eu. Quando eles estavam na educação física, a Reese, ela chama o Eros, eles estavam lá correndo, e fala que só podia ser o Raul, porque os dois se conhecem desde a infância. E que ela queria ir na festa que ele ia dar na casa dele, para poder investigar, para ver se tinha umas provas, né, contra ele. E também por isso, né, dos dentes, isso explicaria os dentes. E logicamente que os dois vão na festa. E lá na festa eles vão pro quarto, né, do Raul. Enquanto eles estavam, né, lá procurando, o Raul, ele apareceu com uma moça lá. E os dois se esconderam no armário dele. E ele com a moça estavam fazendo atos carnais. Não vou entrar em detalhes. E nisso, né, eles estavam conversando. Falaram da Reese, que tinha alguém que odiava ela mais do que eles. Que deu a entender que o Raul não era o perseguidor, né, o Stalker. Enquanto, né, os dois eles estavam lá no armário, né, vendo aquela cena muito constrangedora, cena horrível. A Reese acabou derrubando uma caixa de sapato, fazendo com que o Raul ele fosse lá, né, e abrisse a porta, né, do armário, e viu os dois lá. Ele, logicamente, gritou com todos os pulmões: o que vocês estão fazendo aqui? A Reese, ela puxa, né, uma blusa que tava lá, que era dela, fala: vim buscar essa blusa que você nunca me devolveu. E dá um chute nas partes de baixo do Raul. Os dois saem correndo. E quando eles chegaram lá na casa, os dois estavam lá conversando, né, sobre, né, a blusa, sobre o que tinha acontecido. E a Reese me decide que é uma boa ideia trocar a de blusa. Era todo Eros. Não estou falando, não estou exagerando. Não estou mentindo, não estou falando nada. Ela pega a blusa, vira de costa, tira outra blusa, põe a blusa. E o Eros, né, ele pergunta, ele fala, né, se ele, que ele vai checar o material pra ver se é bom. E nisso os dois acabam se beijando e caindo na piscina. Meu Deus, parece muito uma fanfic de uma menina de 12 anos, só pra, sei lá, 2015. Escreveria. E no dia seguinte, enquanto o Eros ele tava levando, né, a Reese pra escola, o carro acaba pifando, ele encosta, né, e o carro pega fogo. Quando, né, eles chegam lá na casa, o pai da Reese tá puto da vida, porque ele viu, né, pelas câmeras de segurança a Reese com o Eros na piscina. Ele acaba demitindo o Eros, isso causa uma confusão, uma discussão entre a Reese, o pai dela, o Eros e o pai da Reese. Eros ainda mostra a foto e pergunta: nossa, você podia ter me contado, né, que pouco você conhecia meus pais, que não sei o que. O pai da Reese admite que eles eram amigos. E ele saiu dali e foi demitido. E logicamente o Eros ficou na casa dos amigos, né, do Diego e da Peyton. Em um dia, quando a Reese ela vai no quarto que era do Eros, ela deita lá na cama e acha um caderno, que era um caderno onde ele desenhava, fazia uns rabiscos.
E lá tava coisas horríveis, né, sobre o pai da Reese e a Reese. Ela ainda manda mensagem pra ele que ela tinha visto os desenhos. E um dia, quando ela saiu do balé, né, vamos falar assim, balé, acabou encontrando o Eros, né, o Eros estava lá parado esperando ela. E o Eros, ele fala, né, que porque era o que ele pensava antes, que não pensa isso agora, que ela, né, a Reese tava logicamente brava, né, porque tava, né, lá no caderno. O Eros ainda fala que tinha ido pra se despedir, que não sei o que os dois não ia dar certo, que não sei o que. E aí começou a chover, os dois discutiu. Aí os dois acabam se beijando. Isso que eu tô falando, quando eu falo que a linha temporal deste filme é horrível. E depois disso, os dois vão pra casa da Reese. Tem coisas carnais. E depois o Eros falou que tinha um presente pra Reese, que era um colar com a inicial dela. E depois, quando ela foi pra cozinha, ela tava mexendo no celular, até que ela achou o perfil de uma funcionária da escola dela. E nisso, num vídeo, aparece a Peyton, a amiga do Eros. E a Reese, ela faz ligação de que desde que a Peyton, né, começou na escola, foi quando começou as ameaças e os ataques a ela. Ela, logicamente, vai falar pro Eros falar que isso era impossível. E ele defende, né, a amiga, e ele vai embora. No aniversário, né, da Peyton, o aniversário da Peyton, né, que foi o aniversário da Peyton, o Eros, ele pergunta se ela tinha algum plano. Ela fala que tinha, que ela ia sair às 9 horas. Que ela ia pra algum lugar comemorar o aniversário dela. E nisso, né, quando os dois estavam conversando, depois de um tempo, né, eles estavam conversando, né, lá sentados. E o Eros, né, ele fala sobre a desconfiança da Reese sobre a Peyton ser a perseguidora, né, a stalker dela. E a Peyton age de forma totalmente estranha, falando que não era ela, que isso era coisa da cabeça dela, que ela ia trabalhar. Eles falaram, mas você não ia sair? Agora você vai trabalhar no dia do seu aniversário? Ela fala, sim, eu vou. Aí nisso os dois acabam tendo uma discussão, e a Peyton, ela empurra o Eros, fazendo com que ele desmaiasse. E nisso, né, a Reese, ela manda mensagem pro Eros que ela ia ficar na casa do Eros. Em outra partida, o pai da Reese, ele tava num evento, né, que ele ia fazer. Nisso ele vê a mensagem da Reese que ela ia pra casa do Eros. E logicamente a Reese, ela chega lá na casa do Eros e tá só a Peyton. E a Peyton fala que o Eros não tava lá, que ele tinha saído, tinha ido pra outro lugar. Ainda, né, fala pra Reese entrar. A Reese entrou. Um tempo depois, chegou o pai da Reese. É, logicamente, a Reese fala, pai, o que você tá fazendo aqui? Aí ele entra. E nisso a Peyton, ela saca uma arma. Enfim, ela é a perseguidora da Reese. E nisso, né, ela fala que conta, né, que a mãe dela trabalhava pro pai da Reese num restaurante que ele tinha, que acabou pegando fogo por causa do próprio pai da Reese. E que nisso a mãe dela acabou falecendo junto com a mãe da Reese e os pais do Eros. Também ela fala que o pai, né, da Reese jogou toda a culpa em cima do Eros. E nisso, né, o Eros, ele acaba acordando e dando um jeito na Peyton pro pai da Reese e a Reese saírem correndo junto com o Eros. Quando eles estavam correndo na escada, a Peyton ainda consegue dar 3 disparos.
Aí tem um corte, sabemos que o pai da Reese, infelizmente, foi jogar no Vasco. Foi dessa para melhor. E aí cortamos mais uma vez pra Reese, ela passando, né, na academia de dança que ela sempre quis. E acabou, final feliz. Gente, mas que filme ruim. Eu juro que se eu não soubesse que é realmente uma fanfic, eu ia falar que era uma fanfic realmente, mas é uma fanfic 100%. Uma fanfic gerada por IA, porque não é possível. O tempo é ruim, a atuação horrível, as atuações não são boas, a história não é boa, nada nesse filme é bom. Netflix, para de fazer esse tipo de filme. Pelo amor de Deus, esse filme é tudo ruim. Eu juro, eu vi o filme me revirando de tão ruim que é. E na linha temporal que é muito confusa, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Umas coisas sem pé nem sentido, coisa que não conta, não revela, deixa à mercê. É algo incrivelmente ruim. Espero que vocês tenham gostado, porque eu odiei. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!